Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão aqui no nosso estúdio, no Diário de Caratinga. E hoje nós estamos recebendo o escritor e estudante de medicina Daniel Dornella. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Raquel. É uma alegria estar aqui com vocês. Prazer, é uma alegria você ter recebido o nosso convite. Muito obrigada. E a gente sabe que você tem um lançamento novo aí, né? O livro que você acabou de lançar, que saiu do forno recentemente, é Pra Morrer Como um Passarinho. Esse livro lindo aqui, né, Daniel? E você sempre foi, assim, apaixonado por livros? Olha, eu sempre gostei muito de livro, de leitura. Eu sempre estudei em escola pública, né? Então, a biblioteca era um espaço muito envolvente, assim. As professoras da minha escola, elas faziam questão de levar a gente, de engajar. Então, eu era um ratinho de biblioteca, assim, na época da escola. Eu gostava muito, a minha família é uma família humilde, a gente não tinha dinheiro para ter uma estante de livros em casa, mas eu estava sempre ali na biblioteca, na medida do possível os meus pais iam comprando também, para eu poder ter em casa. Então, foi uma coisa que foi muito importante para mim, sabe? Para minha formação. Eu não consigo dizer para você quem é o Daniel sem falar de livros, sem falar de leitura. Então, foi uma coisa que me marcou muito. Então, é uma paixão mesmo, né? Pelos livros. Isso influenciou na sua decisão de se tornar um escritor? Muito, né? Imagina. Influenciou porque eu sempre usei a leitura como quase que uma mola propulsora, sabe? A leitura foi isso na minha vida. Ela me ofereceu muitas oportunidades, ela permitiu que eu sonhasse, que eu fosse mais longe. E, ao mesmo tempo, foi uma forma que eu encontrei de ajustar os meus pensamentos, assim. Eu aprendi muito com a literatura. Ler não é terapia, mas é terapêutico. E me ajudou muito, sabe? Nesse sentido, e me formou a ponto de eu entender que era realmente esse caminho que eu queria seguir, a ponto de eu entender que a medicina e a literatura podia dar as mãos, né, de alguma forma. E Pra Morrer Como um Passarinho chegou para provar isso. De fato, é a união de duas coisas que eu amo muito. Daniel, quais os autores, né, e as obras que te inspiraram ao longo da sua trajetória literária? Olha, acho que muitos escritores me marcaram muito. Atualmente, assim, pensando em escritores contemporâneos, eu sou um grande admirador do Alexandre Coimbra Amaral, que escreveu o prefácio, né, do Pra Morrer Como Passarinho. E é uma pessoa que eu gosto muito, que eu falo que o Xande, ele sempre me abraça com as palavras dele. Tudo aquilo que ele escreve, acho que me acolhe. E é o que eu quero fazer também com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu indico para as pessoas, né, no meu trabalho como influenciador. Então, é um escritor que eu gosto muito. Pensando em escritores clássicos, eu sou um grande fã do João Guimarães Rosa, sou encantado com o trabalho dele. João Guimarães Rosa, ele foi médico também e escritor. E nas narrativas dele eu vejo muito de Minas Gerais. E eu sou apaixonado por Minas Gerais. Eu acho que é um estado muito lindo. É lindo, né? E na obra do Guimarães Rosa a gente vê Minas Gerais ali com muita força, né? Então eu gosto muito desses dois autores. Daniel, você é um caratinguense, né? Nascido em Caratinga mesmo, né? Sim. Qual foi a sua motivação para escrever esse novo livro, né? Você até acabou de mencionar aí, né, alguns autores que você admira. Existe uma mensagem principal que deseja transmitir aos seus leitores? Olha, acho que a minha grande inspiração para escrever Pra Morrer Como Passarinho, ela vem a partir do SAD, do trabalho que é desenvolvido no SAD aqui em Caratinga, né? Que é um trabalho de referência. Eu falo que o SAD é um ouro que a gente tem aqui e que muitas das vezes a população não reconhece esse devido valor e muita gente nem sabe que o SAD existe, do que é feito, né? Porque quando a gente pensa em assistência à saúde, muitas das vezes a gente se lembra somente dos hospitais ou dos postinhos, às vezes da UPA. E a gente esquece que aqui em Caratinga a gente tem um serviço que é como um hospital, que funciona em várias casas, né, simultaneamente. Meio que mais ou menos 70 pacientes são atendidos em domicílio, tem toda a assistência como de um hospital mesmo, a ponto de ser feita procedimentos, hemotransfusão em casa, com conforto e segurança. Então tem uma equipe inteira de gente trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, sábado, domingo, feriado, que é uma coisa diferente, que não tem nas outras cidades, que funciona muito bem, porque tem um estigma, né, de que se é SUS é ruim.
E na verdade não é isso, né? E o SAD, ele é um exemplo de como o SUS é poderoso, como a gente pode fazer coisas grandiosas através da saúde pública. E eu quis que Pra Morrer com um Passarinho homenageasse não só quem trabalha no SAD, quem faz o SAD acontecer, mas também as famílias, os pacientes, as pessoas que são cuidadas pelo SAD, que confiam no SAD para cuidar dos seus entes queridos, das pessoas que elas amam, né? Então, é o grande motivo desse livro existir. Para além de querer desmistificar também a morte, querer desmistificar esse tabu, né? Eu venho de uma criação onde não se podia falar sobre a morte, né? Falava, quando eu morrer, aí bate na madeira. Então, todo aquele medo, aquele paradigma. Então, eu queria que o meu livro, ele quebrasse esses estigmas, que ele desconstruísse alguns medos que a gente tem, né? Relacionados à morte. E eu acredito que eu consegui atingir esses objetivos. Que bacana, Daniel, porque realmente, né, há muitos estigmas, muitos pensamentos, né, que não são legais, né? Mas, Daniel, como foi o processo da escrita, né, e criação do enredo e dos personagens? Aqui, todas as histórias são reais, né? Então, a partir das minhas vivências no estágio, acompanhando Igor, Mônica, André e a equipe toda que trabalha com o SAD, que trabalha dentro do SAD, eu fui escrevendo crônicas para eu refletir, na verdade, sobre o fim da vida daqueles pacientes, né? Sobre essa etapa que é tão importante, né? Porque a gente está acostumado a celebrar o nascimento e a entender a morte somente como algo ruim, mas a morte também pode ser boa. Então eu fui selecionando histórias, né, de pacientes e escrevendo, claro, tomando cuidado de trocar os nomes, né? Histórias que me emocionavam e que eu entendi que poderiam fazer bem para outras pessoas também. Então, a partir dessa seleção dessas histórias, eu montei o livro, escrevi o livro e depois apresentei para uma editora do Rio de Janeiro, que gostou da proposta, achou que seria interessante. E agora o livro está aí, nas melhores livrarias do país, sendo vendido tanto em lojas físicas quanto pela internet e alcançando leitores assim por todos os cantos. Tem sido muito legal. Incrível mesmo, é muito interessante, né? Você escreveu então baseado naquilo que você estava vivendo, que você vive, né, no dia a dia, de pessoas que passam por isso. Eu acredito que a gente pode aprender muito com aquilo que as outras pessoas vivem. Sim. Eu acredito que a experiência do outro, ela pode engrandecer muito a nossa jornada. E eu aprendi muito com todos esses pacientes, né? Que nesse livro a gente tem mais ou menos 30 histórias e são 30 histórias que me marcam muito. Quando eu fecho os olhos, eu consigo me lembrar desses pacientes, dessas pessoas, consigo me lembrar da família, da situação que envolvia cada uma delas. Então eu acredito de verdade que Pra Morrer com um Passarinho, ele vem com essa força, com essa potência de ensinar e de mostrar que a vida, ela é muito bonita. E a morte faz parte da vida e a morte também pode ser boa, a morte também pode ser bonita. Muito interessante. Houve algum momento, né, muitos momentos, como você já mencionou, desafiadores, né, inesquecíveis para você. Durante a escrita do livro, imagine durante a vida, esse momento que você vive lá no SAD, né? Com esse cuidado com os pacientes. Tem algum momento que você gostaria de compartilhar, né, com a gente? Olha, tem muitos momentos bonitos e também momentos desafiadores, né? Que marcam, assim, a história, a trajetória da gente. Dentre as histórias que estão dentro do livro, eu me lembro de uma que mexe muito comigo, que é a história de um homem que morava em uma região aqui da nossa cidade, que é uma região um pouco mais violenta, né? Que tem toda a questão do tráfico de drogas. E já nos dias ali próximos da partida dele, com alguma frequência aconteciam tiroteios, né? Próximo ali à casa dele. E ele ficava sempre muito angustiado, porque ele sabia que ele estava indo. Ele é um pai de família, ele sabia que a hora dele estava chegando e ele se preocupava com as filhas, com a esposa, em como a família ficaria depois, né? E eu falo sobre essa história, assim, que o maior determinante de saúde é o CEP, né? É onde a gente mora. E o SAD, ele tem essa capacidade, né? E essa resiliência até de
participar de vários contextos, né, de contextos diferentes, desde condomínios aqui dentro da cidade até alto de morro e locais onde muitas das vezes não se tem asfalto, mas tem ali um serviço de saúde que está disposto a cuidar da pessoa como um todo, a cuidar para além da doença, e isso mexe muito comigo. Bacana. E eu sei que você tem algumas pessoas que você gostaria de homenagear, né, também, Sim. de falar um pouquinho. Nós temos algumas fotos que nós vamos ver agora, Vamos ver. de alguns momentos, né, que foram marcantes. E é um momento que você está vivendo hoje também, né, Daniel? É verdade. Olha, essa foto é de um momento muito bonito, que foi o lançamento de Pra Morrer Como Passarinho no Rio de Janeiro. A Miriam, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi lá me prestigiar, tá comigo, né? Adquiriu o livro. E é muito bonito, a gente recebeu o apoio de pessoas que inspiram a gente, né? A Miriam é uma pessoa muito querida. Ela acabou de receber o prêmio Juca Pato, que é um dos prêmios mais importantes, assim, para escritores, né, no Brasil. E é uma pessoa que merece ser celebrada. Fiquei muito feliz de ter ela comigo lá nessa noite. Nossa, que bom. Essa daqui é a Sol. A Sol é uma das personagens, né, desse livro. A história dela mexe muito comigo porque a gente foi acompanhar ela na alta, né, no dia que ela recebeu alta do hospital para ser levada para casa, né, foi ser transferida de uma internação da UTI para o SAD. E tão pequenininha ali, dos 3 meses, né? A saída da maternidade dela foi depois do tempo que a mãe esperava, né? E a Sol, ela tem provado pra gente aí que não tem regra, né? Pra nada. Não tem regra pra tempo de vida, não tem regra pra uma síndrome rara. Tem a vida, né? Verdade. E ela tá aí iluminando a vida da gente. Que linda. Essa daqui é uma foto que eu gosto de mostrar para as pessoas, porque o SAD, muitas das vezes, ele devolve a vida, né? E ele trabalha com pessoas em contexto de fragilidade, né? E essa foto, ela fala por si só. Ela já mostra de que tipo de fragilidade que a gente está falando. Sim. E aí a Lourdinha, que é uma das enfermeiras do SAD, uma pessoa também muito querida, muito cuidadosa, que ama de fato trabalhar com o que trabalha e que faz com muito amor. Uma pessoa muito querida. Aqui um outro momento bonito. Na Livraria da Travessa, lá no Rio de Janeiro, a gente juntou uma prateleira de Caratinga por lá, Legal, né? Então, o Menino Maluquinho, do Ziraldo, um dos livros da Miriam, Pra Morrer Como Passarinho lá. Então, são 3 títulos aqui da nossa cidade, né? Tem muitos outros, é claro. A gente tem... A literatura é uma coisa que não falta aqui em Caratinga, né? A gente tem bons escritores por aqui. Verdade. Aqui, Pra Morrer Como Passarinho em uma seleção lá de livros mais vendidos e novidades da Livraria da Travessa durante a Flip, lá em Paraty, que foi um momento muito importante também. Esse dia foi um momento em que eu vi o livro pela primeira vez, assim. Nossa. E foi muito legal, Raquel, porque quando eu falei, vou chegar lá, vou gravar um vídeo, a minha reação vendo o livro, procurando o livro lá na livraria, mas eu não tive um momento de procurar o livro na livraria, porque quando eu entrei, o livro tava assim, de cara. Nossa. Era impossível entrar na livraria e não ver ele, sabe? Você já viu, sim. Então foi um momento muito legal, foi muito bonito. Imagina a sua emoção, né? E ele é, né, uma realização, assim, de um sonho, de levar essas histórias, de mostrar para o mundo, assim, aquilo que a gente tem de muito bom aqui na cidade, mas também de transformar, de certa forma, a vida das pessoas, né? Eu acredito que tem muita coisa para aprender com essas histórias reais de amor, de cuidado, redenção. Então, eu tô muito encantado, assim, quase que um pai babão. Nossa, parabéns. Realmente, assim, é incrível o seu trabalho. Tem mais essa foto linda aí. E o Davi é a razão disso tudo. Ele é meu irmão gêmeo. O Davi, ele morreu faz 6 meses. E 6 meses... Então você realmente está vivendo, você escreveu e você também vive isso, né? Acho que quando eu falo que a gente tem que desmistificar a morte, pensando nisso, assim, eu tive muito medo a vida inteira da morte do meu irmão. E eu quis ser médico para cuidar dele,
mas eu queria cuidar naquela intenção de impedir a morte, de impedir a chegada da morte, Entendi. sabe? E quando eu entendi que não era possível impedir, que muitas das vezes, né, a gente tem que cuidar das pessoas, não das doenças. Eu entendi que Davi precisava desse cuidado, que é o cuidado paliativo, né? Sim. E o Davi me inspirou nessa caminhada inteira até aqui. Ele é a razão dessa curiosidade de querer entender como é que a morte funcionava, como é que esse cuidado do fim de vida, que me levou até a escrita do Pra Morrer com Passarinho. Quando ele voou, o livro já estava concluído. E eu decidi adicionar um capítulo a mais aí, um capítulo contando sobre a morte dele, né, a partida dele. Mas ele tá comigo, ele é meu guia, tá sempre presente. Se tem uma coisa assim que eu não tenho dúvida nenhuma, é que o Davi é a luz que tá aqui, me iluminando, me levando de um lado pro outro e construindo e conquistando o impossível, né, as coisas que pareciam ser impossíveis de atingir. Poxa, eu tô tendo a oportunidade de rodar uma boa parte do país para levar Pra Morrer como Passarinho, para apresentar para as pessoas, para lançar o livro. Agora na próxima semana, né, o podcast vai ao ar na segunda. Nessa segunda eu vou estar em BH para fazer o lançamento na capital mineira, com a Júlia Rocha. Na quarta-feira em Fortaleza. Então tem muita coisa bonita acontecendo e eu tenho certeza que o Davi é a razão de tudo isso. Que emocionante, né, Daniel? Muito lindo da forma que você fala dele. Assim, momentos, né, que marcam a nossa vida. E tem coisas que a gente não consegue explicar assim totalmente, né? A gente vive o momento, pega aquele aprendizado, né? E é isso. E desses momentos tá aqui um anjo que tá voando aí, mais um passarinho que foi voar hoje. O Luiz Felipe morreu, né, na data da gravação, né, desse podcast. Sim. E o Luiz, escolhi essa foto porque ele, assim como o Davi, é um menino muito sorridente, né, um menino muito feliz, que ali na foto foi muito feliz nessa vida bonita que Deus deu para ele. O Luiz, assim como meu irmão, foi uma pessoa com deficiência, muito amada pela família dele toda. Eu peguei essa foto dele com a Letícia, que é a irmã dele. E hoje eu não consigo estar com a Letícia lá para dar um abraço nela, mas tô aqui de coração e eu imagino que a Letícia esteja sentindo uma dor muito próxima da dor que eu senti. Eu sei o que é esse amor, né? Essa força. E é isso, a gente tá com vocês, viu? Assim, de coração, meus pais estão aí presencialmente. E o Luiz tá aí, voando com a gente. Um beijo. Essa linda homenagem, né, ao Luiz. Que a gente sabe que é um momento muito difícil, né, pra família, pra quem tá perto. Que Deus possa, né, consolar os corações. Daniel, você, assim, como você lida, né, com a expectativa dos leitores, né? Especialmente agora após o lançamento, você já até falou um pouquinho, mas assim, como você lida? Olha, é muito legal viver isso, assim, porque escrever... Mas então, misto de emoções, né? Porque escrever é uma coisa muito solitária. Você passa dias, meses ali, no caso de Pra Morrer com Passarinho, eu escrevi a primeira crônica no meu primeiro ano da faculdade, então eu tô no quarto. Então são 4 anos colecionando histórias que vieram a se tornar esse livro. E agora chega o momento de fato, o livro tá ali na livraria, a pessoa poder comprar, a pessoa poder ter ele em mãos, né? Então tem toda uma expectativa, tanto do leitor para aquele livro que ele está comprando, que ele está levando para casa, quanto minha, de poder... eu quero, claro, que o livro venda bem, que o livro chegue nas pessoas, né? Mas eu quero também que ele proporcione um ótimo momento para quem vai ler, né? Para que ele seja um livro reflexivo, um livro transformador, para que ele seja um livro que faz a diferença, né? Então, eu estou muito feliz, estou muito empolgado.
de ver Pra Morrer Como Passarinho brilhando, e tô recebendo os comentários dos leitores assim com muita alegria, porque até então foram comentários muito bons, as pessoas estão gostando do que elas estão encontrando, as pessoas estão se emocionando, as mensagens que eu recebo são sempre assim: Daniel, chorei muito. Mas eu sei que é um choro bom, né? Não é um livro triste, eu fiz questão de que não fosse um livro melancólico, que não fosse um livro para fazer as pessoas sofrerem, né? Tanto que ele não é um livro com uma capa preta, com uma capa triste, porque é justamente isso que as pessoas vão encontrar. É sim um livro sobre a morte, mas principalmente é um livro sobre a vida. É um livro para emocionar de um jeito positivo, é um livro para transformar de um jeito positivo. Incrível. Daniel, você atualmente tem lido algumas literaturas, né? Qual que é a sua rotina de leitura e algum gênero ou autor que você está assim explorando? Além de estudar medicina e escrever, né? Há 10 anos, mais ou menos, eu trabalho com comunicação dentro da literatura. Então, eu divulgo livros na internet. Então, acaba que eu leio de tudo, né? E eu gosto muito de ler. A leitura faz parte da minha vida, assim, no dia a dia. Minha casa é cheia de livros e tem sempre um livro na minha mochila. Além do Pra Morrer Como Passarinho, que agora eu carrego para todo lado. Mas eu costumo ler de tudo. No momento eu tô de olho assim em um gênero muito específico, que é a autoficção, né? É um gênero pra gente, em que o autor, né, a autora, ela pode falar sobre algo que ela viveu, mas dentro de um contexto de ficção, né? Então não necessariamente é uma biografia, não necessariamente é uma autobiografia, é uma ficção que pode ou não conter partes, né, da vida dessa pessoa. E a gente tem, né, expoentes aqui dessa literatura. Tem Ernie Ernaux, que está fazendo muito sucesso, mas dentro da literatura nacional a gente tem Vanessa Passos, que é uma pessoa muito querida também. E eu estou de olho aí nesse gênero porque eu quero escrever mais e trabalhar no futuro, tanto com a minha história com o Davi, quanto com a história de outros momentos que eu vivi, outros momentos importantes. Então, você acredita que a leitura transforma vidas, como transformou a sua vida? Ah, com certeza. Eu não estaria aqui se não fosse a leitura, se não fosse a literatura. Eu não sei o que seria do Daniel, né? Eu venho de uma família muito simples, uma família muito humilde, e a literatura, a educação pública permitiram que eu sonhasse, permitiram que eu hoje possa falar que eu vou ser médico, estou no 4º ano da faculdade, permitiu que eu escrevesse, que eu publicasse meu livro. Então tudo isso, toda essa transformação que acontece na minha vida, vem através da literatura, vem através da leitura, da escola pública. Então é uma coisa que eu acredito, é uma bandeira que eu levanto, eu sou quase que um militante dos livros, né? Mas é porque eu acredito de fato nisso. E assim, quais conselhos você daria para uma pessoa que deseja escrever um livro, tem um sonho de escrever, mas não sabe por onde começar? Olha, o primeiro passo para escrever um livro é ter uma ideia, ter uma boa ideia. E quando eu falo de ter uma boa ideia, não é uma coisa necessariamente extraordinária. Às vezes é algo que você está vendo acontecer, que faz parte da sua vida. Às vezes é algo que você tem muito conhecimento. Você só precisa colocar isso no papel. É claro que ter um planejamento e, principalmente, saber o que você quer com esse livro faz muita diferença. Porque quando eu pensei em Pra Morrer Como Passarinho, eu sabia de cara que eu já queria que esse livro chegasse nas pessoas, que ele estivesse nas livrarias, que ele fosse um livro fácil de encontrar. Porque ele é um livro para todo mundo, ele é um livro curto, ele é um livro fácil de ler. Eu fiz questão que fosse uma linguagem acessível para que qualquer pessoa pudesse ler. Não só pessoas que estudam na área da saúde, que trabalham na área da saúde, eu não queria isso. Eu queria um livro para todo mundo. Então isso é uma coisa muito clara para mim. Se você conhece o seu público, se você sabe para quem você vai escrever, se você sabe a forma como esse livro vai chegar nas pessoas, então, eu quero que ele seja um e-book, ele vai ser disponibilizado em PDF, ou vai ser vendido lá na Amazon só no formato digital, é um livro mais pessoal, eu vou fazer ele para fazer alguns exemplares e distribuir com a minha família e tá tudo certo. Ou não, eu quero ter um evento de lançamento, ou eu quero rodar o Brasil com o meu livro e eu quero que ele chegue ao máximo de pessoas possível, como o Daniel quer que o livro dele chegue. Então são caminhos diferentes.
Então tem um estudo, tem uma estratégia aí por trás, mas é uma caminhada muito bonita. E o primeiro passo é gostar muito de ler, é caprichar na sua ideia e em seguida escrever. Dicas aí valiosíssimas, então, para quem, né, tem esse sonho de escrever um livro, deseja ser escritor, gosta da leitura, né, da literatura. Com certeza. O que você espera que seus leitores levem consigo após terminarem a leitura do seu livro? Eu espero que quem lê Para Morrer como Passarinho aprenda a valorizar a vida. Eu sempre falei com o meu irmão, a minha mãe, meu pai, que cada minuto importa. Porque quando eu entendi que Davi é meu irmão gêmeo, a gente veio para esse mundo junto, né? E eu entendi que provavelmente nós iríamos separados, né? Como foi. Eu percebi que eu precisava fazer valer cada minuto. Cada segundo que a gente tinha junto precisava ser muito especial. Precisava ser importante. E é isso que a gente tem feito até então, né? Então, estou muito satisfeito com tudo que a gente tem construído. E eu espero que Para Morrer como Passarinho seja essa leitura capaz de abraçar as dores do luto, de acolher as pessoas e de mostrar para quem fica, pra gente que tá aqui, que a vida vale a pena. Que a gente tem que acreditar nela. E que a gente tem que viver cada minuto como se fosse o último. Porque, embora isso pareça ser muito clichê, na verdade, pode ser. É muito interessante, né? É muito reflexivo quando você fala sobre o que você espera desse livro, realmente. Porque só quem passa esse momento, né, de sentir a partida de alguém, realmente traz essa reflexão, traz esse momento que a gente começa a refletir no como a vida é, no como é importante valorizar esse tempo juntos com quem a gente ama, né? É isso. Esse momento de estar ali, de conversar, de alegria, de se alegrar, de sorrir, de abraçar, né? São momentos tão especiais que a gente realmente deve refletir e pensar. E esse livro realmente trazendo essa reflexão, tenho certeza que já é sucesso. É absoluto, né? E é como se fosse um presente, né? Depois da partida do seu irmão, quando ele partiu, o livro já estava concluído, você disse, né? É um presente mesmo, né? O Davi, ele me inspirou e me inspira em tudo que eu faço. Eu lembro que no primeiro dia, depois do sepultamento dele, assim, quando eu acordei, dormi muito mal, e aí acordei e pensei assim, e agora? Quem que é o Daniel? O que vai ser de mim, assim? Tudo que eu fiz foi pensando no Davi, e o que eu vou fazer agora? Quis ser médico para cuidar dele, eu quis escrever a nossa história, e agora? E depois eu entendi que, na verdade, só mudou a conexão, a forma. Antes eu podia chegar e abraçar meu irmão com os braços, e agora eu abraço ele com o pensamento, eu abraço meu irmão com o coração. Eu abraço meu irmão nas orações e em todo momento em que eu penso nele, né? Então, agora a gente só não tem limite físico mais. Ele está em todo lugar. Parabéns pelo livro, tá? Muito obrigado, emocionante Raquel. Conversar com você, ver essa sua paixão pelos livros, pela leitura. Muito, muito, assim, emocionante mesmo ver você falando, né? Sobre essas reflexões que a gente realmente tem que ter, né? Refletir sobre a vida, o quanto é bom viver bem, viver feliz. E essa partida daqueles que a gente ama, né? E que às vezes vai primeiro do que a gente, mas realmente é muito reflexivo esse livro. Muito sucesso para você, Daniel. Muito obrigada, tá, por ter aceitado nosso convite, estar aqui compartilhando com a gente esse momento tão especial que você está vivendo agora, né? Levando essa mensagem, como você diz, rodando o mundo através desse livro, né? Que você possa realmente inspirar pessoas, levar essa mensagem, né, tão interessante, reflexiva e importante para as pessoas. Obrigado, Raquel. Parabéns pelo programa, sempre trazendo pessoas muito legais aqui para ouvir, pessoas, né, que realmente ajudam a gente de alguma forma, né? Sempre tem algo muito bom para se aprender com cada episódio. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigada. A todos vocês que participaram, que assistiram esse podcast, muito obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.